Então, pessoal, vamos lá agora aqui pro nosso terceiro episódio. Então, só recapitulando, porque eu estou tentando fazer uma sequência lógica entre o que a gente fez nos outros encontros, né? E os que vão ter para frente. Então, primeiro a gente falou de teste pequeno, de MVP. O segundo, a gente falou de recursos utilizados, né, que é tempo, energia e dinheiro. E falamos da importância de tratar as metas, né, colocando sempre as metas SMART, né, que é ser específico, mensurável, alcançável, relevante, que eu acho que só vamos marcar mais se for relevante mesmo, né, e ela ter a influência do tempo. Então, como a gente está no começo do ano, é importante realmente a gente traçar metas anuais, como eu comentei para vocês, e a gente ter metas ali dentro dessa questão de 52 semanas, realmente é uma coisa interessante para a gente tirar de uma situação complexa e utilizar realmente uma situação simples. Né? Eu vi um podcast que falou uma coisa interessante, porque a verdade é o seguinte, o nosso cérebro ele quer sempre economizar energia. Então, quando eu traço uma meta e eu não faço essa fragmentação, e eu olho ela lá no final do ano, ela parece muito grande. Aí o que acontece? Ela não fica real para o meu cérebro, e o meu cérebro fica imaginando quanto de energia, de tempo que ele iria gastar, e isso causa uma dor, né? Essa dor emocional, que ele quer justamente se afastar e não realizar esse projeto. Ao mesmo tempo que quando eu faço é, segmento em quantidades bem menores, isso fica muito mais simples, né? Dei exemplo para vocês no último episódio aquilo. Se eu gravar 52 encontros, ter um podcast com 52 episódios, é muita coisa. E aí realmente fazer, nossa, quanto que eu vou ter que me dedicar para fazer isso tudo? Agora, fazer um por semana é muito mais simples, né? Então, nesse objetivo de colocar metas para o ano, né, a gente entrando agora no assunto desse episódio, é importante a gente colocar metas para desenvolver habilidades, né? Desenvolver novas habilidades. E, de novo, você não pode querer ter resultados diferentes na sua vida fazendo o mesmo que você já fez. Tem uma frase do Einstein, né, que ele fala que fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes seria loucura, uma coisa parecida com isso. Então é aquilo, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as que vão te levar para o próximo nível. Então já tem alguns anos aí que eu sempre coloco dentro das minhas metas desenvolver habilidades novas, né? Então, por exemplo, esse ano mesmo aqui eu já estou desenvolvendo habilidades quanto à questão de gerenciar canal, edição de vídeo, apesar que eu já tinha um pouco da parte de edição de vídeo, né? Mas mais específico para YouTube, para podcast, né? Outra meta que eu coloquei esse ano foi desenvolver o espanhol, que eu não falo praticamente nada, né? Então são desenvolver novas habilidades. E hoje, para a gente aprofundar um pouco nessa questão da importância de desenvolver habilidade, para ficar mais evidente ainda aí para você que a gente precisa colocar aí de meta do ano, eu vou trazer uma leitura da Bíblia, vou ler aqui com vocês e aí eu vou discutindo, tá? Então ela é Mateus 24:14, que é uma das parábolas, né? Então Jesus era o maior contador de histórias que a gente já teve, né? A gente já passou pela história, história é o storytelling, as pessoas gostam de ouvir histórias, né? Então o que é uma parábola? A gente tem que lembrar lá da física, parábola é aquela curva, né, ou da matemática, né, ascendente e depois descendente. O que quer dizer? Ela faz um contorno. Então parábola na história no contexto de histórias é você contar algo de maneira indireta. Então Jesus utilizava isso. Então são analogias, né? Porque a gente quando for olhar o texto vê essa questão de analogias. Então essa é a parábola dos talentos, né? Então os três empregados. O reino do céu será como um homem, então será como, já está fazendo uma analogia, tá? Será como um homem que ia fazer uma viagem. O que quer dizer? Ele vai sair por um tempo, né? Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. O que quer dizer? Que os empregados, e aí que a gente pode colocar como analogia nossa, né? A gente está trabalhando para alguém e a gente vai tomar conta, né, da sua propriedade. O que quer dizer? Que nada é nosso. Tudo é emprestado de Deus, né? Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O que quer dizer? Que Deus vai dar, porque dependendo da versão de tradução, né? Essa aqui é a nova.
é a nova edição, nova tradução da linguagem de hoje, que é a que eu mais gosto, eu acho um pouco mais simples de ler. Mas se você for ver outras versões, ele fala que eles lhe deu talentos de acordo com a capacidade. Porque talento na época também era dinheiro. Então você pode interpretar o talento tanto como talento mesmo de habilidades ou como dinheiro, tá? Por isso na tradução aqui está dinheiro. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. E então foi viajar. Nas outras versões fala que ele deu 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 talento ao terceiro, conforme a sua capacidade. O que quer dizer? Que Deus vai dar os talentos, vai dar os dinheiros, vai dar as oportunidades conforme a capacidade. Tem inclusive uma frase que as pessoas falam muito assim, que é Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Primeiro, a frase desse jeito não está na Bíblia, eu pesquisei, a gente não encontra ela lá, e na verdade a gente tem que lembrar que Deus, lá na cidade, ele antes mesmo, lá no Éden, ele já nos deu o que? O livre-arbítrio. Então ele não vai agir por nós, ele vai nos dar a oportunidade. Então tem alguns trechos da Bíblia que lembram um pouco essa passagem, né? Por exemplo, lá em Êxodo tem uma, mas ele fala, Deus escolhe, chama e capacita. Então quando chama, para conseguir capacitar, a pessoa tem que ir ao encontro. Então a pessoa tem que colocar à disposição, a pessoa tem que fazer a sua parte. Tem muitas pessoas que usam essa passagem para falar assim, eu não preciso fazer nada não. Deus, ele vai fazer. Não, a gente precisa realmente desenvolver habilidades, porque Deus vai nos dar conforme a nossa capacidade. Pensa a gente mesmo, se eu tenho lá, se eu tenho um dinheiro, eu vou colocar na mão de quem sabe trabalhar com dinheiro ou daquele que é um endividado? Então Deus é investidor, ele vai colocar na mão daqueles que são os capacitados. Então aquele que tem 5 talentos é aquele que tem mais habilidade. Ah, Lucas, mas eu quero interpretar como talento sendo dinheiro mesmo. Tudo bem. Quem ganha mais dinheiro geralmente tem mais habilidade. Estão linkadas as coisas. Então, o que a gente tem que pensar? Em desenvolver novas habilidades. Porque assim a gente tem competência, a gente consegue produzir mais e Deus vai investir mais na gente porque a gente vai trazer mais retorno. Então vamos lá. Aqui, ó. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Então veja, o empregado, que tinha 5 talentos ou as 500 moedas de ouro, foi o primeiro a receber, foi o primeiro a sair, já fez negócio e duplicou isso, já voltou com 1.000 moedas. Por que ele foi o primeiro a sair? Porque por ter mais habilidades, ele sabia o que ele tinha que fazer com o recurso. Lembra que na última aula a gente falou de recursos? Então lembra, a gente tem lá o tempo, todos temos o mesmo. Tem gente que está desperdiçando, a gente pode aplicar bem. Dinheiro a gente pode multiplicar, e a energia a gente tem ela limitada e precisa canalizar. Quando você sabe os caminhos, você sabe os códigos, você sabe o que fazer, você não perde tempo. Você vai logo e faz o que tem que ser feito, é o que o primeiro aqui fez. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Então, quem utiliza as suas competências, os seus recursos, desenvolve habilidades, quem é multi-habilidade, que são aqueles que tinham aqui mais de um talento, o que tinha 2, o que tinha 5, multiplicam os seus talentos. O que quer dizer que quanto maior for a sua quantidade de habilidades, maior vai ser o retorno, porque ele vai ser proporcional. Mas o que tinha recebido 100 moedas, que é um talento, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Então aqui tem um código importante. Um tinha um talento, outro tinha 2, outro tinha 5. O que quer dizer? Não existe ninguém que não tenha pelo menos um talento. Então aquela história assim, todo mundo é melhor que alguém em alguma coisa. Todo mundo tem um talento. Agora qual que é o problema desse empregado? Esse empregado foi lá, escondeu, fez um buraco na terra e escondeu. Essa é aquela pessoa que não utiliza o seu talento, que esconde, que acha que não é suficiente, que não quer mostrar ou que não quer ajudar os outros. Essa é a pessoa que vai lá e faz um buraco e escondeu. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas. O que quer dizer? Vai existir um acerto de contas com todos e ele demora para vir. Ele saiu rápido para a viagem, mas ele demorou para voltar. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. E o que ele responde, Muito bem,
empregado bom e fiel, disse o patrão. Ou nas outras traduções, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então olha que interessante aqui, ele chama de servo bom e fiel. Esse é um objetivo que eu tenho nas minhas metas grandes, né, de agradar a Deus e ser o servo bom e fiel, fazer realmente da vontade dele e prosperar as coisas que ele me dá. Inclusive, eu fazendo aqui esse evento, igual eu falei para vocês, eu não tenho objetivo nenhum de monetizar, né, nem no Spotify, nem no YouTube. Mas o que é? Eu desenvolver novas habilidades, eu transbordar, eu inspirar outras pessoas que faz parte do meu propósito, né, e investir nas pessoas, porque os talentos também podem ser pensados em sendo pessoas, que elas também podem multiplicar essas informações, essas outras habilidades. Mas olha só, ele fala aqui, ó, você foi fiel negociando com pouco. Uai, ele não deu 500 moedas ou 5 talentos, era o que mais tinha, né? Era o que mais tinha. Ele falou assim, você foi fiel com pouco e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. O que quer dizer? Que a nossa mente é escassa. Para Deus tudo é infinito. E você precisa ser fiel no pouco para você receber mais. E o tanto que a gente recebe, Deus tem muito mais para a gente. Tanto tem um outro simbolismo que é o seguinte: foram 5 moedas, 5 talentos, 5, 2 talentos e 1, né? Se você somar, dá o número 8, né? Que deitado ele tem o símbolo do infinito. Então o que ele estava falando? A questão infinita de recursos que Deus tem. E ele distribui o infinito conforme a capacidade. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. O que quer dizer? Deus aqui não fez distinção da celebração, da recepção, nem de ser servo bom e fiel, os dois que multiplicaram os multitalentos que tinham. Então, de novo, a gente não se pode, por exemplo, de 2 não podia se comparar com o de 5, né? Ele fez o melhor que ele podia na condição que ele tinha, com as habilidades que ele tinha. Então, de 2 virou 4, de 5 virou 10. E tudo bem, Deus tratou os dois de maneira igual, mas Deus não trata todos iguais. Que aqui, ó, que é uma analogia aqui de Deus ao Senhor. Aí o empregado, que havia recebido 100 moedas ou um talento, chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Então olha só, ele tinha medo, né? Então aqui, ó, fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Qual que é um dos códigos aqui? Que o medo paralisa. Os outros saíram rapidamente e foram se expor e fazer as coisas. Esse aqui, o medo paralisou ele. Ele foi lá e enterrou, escondeu, não utilizou. E detalhe, ele tinha uma visão como o senhor dele sendo mal, perverso, que os outros não tinham. Tanto que ele chamou os outros dois para celebrar. Como é que ele pode ser tão bondoso com os outros dois e com esse aqui ser ruim? Na verdade, ele está sendo justo. É por isso que ele trata diferente, né? Ou é a mesma situação, assim, assim, eu trabalho 60 horas por semana. Será que é justo uma pessoa que faz as mesmas atividades e trabalha 20 horas e ganha o mesmo tanto? Né? Se fosse você pagando um funcionário, você pagaria o mesmo tanto porque trabalha 60 e trabalha 20, os dois em cargos semelhantes? Né? Aí o que o senhor fala? Empregado, né, ou servo mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por quê? Porque ele é investidor. Ele coloca recursos para o outro fazer. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, receberia com juros. O que quer dizer? Você devia, então, pelo menos no mínimo, ter emprestado o talento, a habilidade para outro. Porque alguns juros ia ter. Por quê? Mesmo aquele que tem só um talento, que são todos, alguns juros vai ser esperado, algum retorno vai ser esperado disso. Né? Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. O que ele está falando aqui? É a transferência de recursos. Então, por exemplo, numa crise, o que é uma coisa que acontece? O dinheiro desaparece na crise? Não. Existe uma transferência de recursos. E geralmente na crise, aquele que tem pouco acaba tendo menos ainda, e aquele que tem habilidade, sabe ver oportunidades,
acaba recebendo mais, né? E veja, quem que é o que recebe mais e o que tem mais competência? Aqui tem uma diferença do que tinha 5 talentos para o que tinha 2. Porque ele vai receber daqueles que tinham 1. Tá? E joguem fora na escuridão o empregado inútil, ele vai ser descartado. E ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, né, outras versões tem, haverá choro e ranger de dentes. Né? Então veja o tamanho da aflição que não terá esse outro empregado. Né? Então, recapitulando tudo aqui, a gente tem que aprender a desenvolver novas habilidades mesmo. Né? E tem um que eu já vi chamado assim de princípio de Mateus, né? E é porque essa passagem está no livro de Mateus, que o princípio de Mateus diz assim: aquele que não tem mais será dado. Né? Então, aquela história que a gente vê, quem é dinheiro chama dinheiro, quem é rico fica cada vez mais rico e pobre fica cada vez mais pobre. Sim, está na Bíblia, mas é por conta o quê? Justamente das habilidades. Então, detalhe, às vezes a pessoa quer ter esses recursos, quer ter o recurso financeiro para depois buscar habilidade, sendo que na verdade tem que ser o contrário. A gente tem que estar capacitado. A sorte é você estar capacitado e estar pronto no momento correto, porque a oportunidade ela vai surgir. Então a pessoa tem que agir. E mais uma coisa nesse conceito de oportunidade, que a oportunidade, ela não é sorte, ela não aparece, ela se cria. Se cria por quê? Porque a pessoa tem ousadia, a pessoa tem que estar exposta. Quem está escondido, quem está enterrado, quem enterrou seu talento, a oportunidade não surge. Agora, aquele que sai rápido e vai negociar, aquele que está expondo os seus talentos na feira para multiplicar eles, esse sim vai se desenvolver mais rápido. Eu peguei esse princípio bíblico, né, e apliquei na minha vida. Já tem um bom tempo e eu venho desenvolvendo diferentes habilidades. E isso realmente tem me servido de uma maneira muito grande. Eu posso servir muito mais as outras pessoas, né? Então a gente tem que buscar isso. Eu vou dar um exemplo aqui também. Eu sou professor de pós-graduação, né, na área de odontologia. A minha faculdade não me ensinou a ser professor. Ela me ensinou a ser cirurgião dentista. Então veja que o simples fato de eu estar dando aula uma pós-graduação já me exige desenvolver uma habilidade que eu não tenho na minha formação básica profissional. Só que o quanto que essa habilidade me serve? Essa habilidade que eu desenvolvi lá para aula, mesmo sendo um projeto que hoje eu reduzi muito a intensidade, né? E a minha exposição que eu tinha na questão de aulas e palestras, eu me tornei um bom orador. Então hoje eu consigo falar de uma maneira mais clara, ter uma linha de raciocínio adequada, justamente porque lá atrás eu desenvolvi essa habilidade. É a mesma coisa, o desenvolvimento do espanhol, que eu falei para vocês que é uma das minhas metas desse ano. Obviamente eu não vou ficar fluente, lembra? Tem que ser alcançável a meta. Mas eu quero saber me comunicar o mínimo possível, né? E aí eu tenho alguns detalhes que eu posso depois aprofundar para vocês. Mas eu tenho um grande objetivo com a questão do espanhol. Eu vejo alguns nuances, né, algumas oportunidades que podem surgir, mas não é uma coisa obrigatória. Mas qual é o ponto da habilidade? Eu preciso estar pronto antes de ser chamado. Eu não posso esperar a oportunidade surgir para daí me capacitar. Então, sinceramente, eu não sei aonde vai dar essa questão do espanhol. Se eu efetivamente vou utilizar, se isso vai ser só um meio para um outro objetivo maior. De novo, eu estou me colocando, né, a minha vida nas mãos de Deus, porque eu quero ser o servo bom e fiel. Eu quero estar a serviço dele. Então, se eu tiver iluminação que era para eu fazer isso, e é uma habilidade nova, que eu não tenho, eu não convivo, no mínimo isso vai me levar a novos ambientes, conhecer novas pessoas, consequentemente eu estou exposto, né? Estou tendo ousadia, eu vou ter novas oportunidades. Então fica a tarefa aí para vocês, dentro das metas anuais, lembra de dividir em 52, pelo menos, ou 365, né? Colocar, desenvolver uma nova habilidade, pelo menos uma. E para pensar, e será que você é a pessoa de 5, de 2 ou de um talento? Né? Então vamos desenvolver nossas habilidades aí, contem comigo. Já estou convidando algumas pessoas aí para a gente fazer alguns episódios de podcast em parceria e a gente vai evoluindo. Espero que vocês gostem, pessoal. Um abraço aí.